falar sobre o budismo, né? Se eu olhar pro lado é porque eu fiz um roteiro, né? Para esse vídeo. Só que antes de começar a falar sobre o budismo, né? Eu, eu vou falar que eu vim falar que também eu fiz um canal à parte, né? Específico nesse tipo de assunto da espiritualidade, né? Lá eu conto sobre lá eu conto sobre minhas experiências, né, mediúnicas, né? E eu vou deixar uma foto aqui, né, do nome do meu outro canal, né? Quem quiser pode ver lá, né? Lá eu falo mais esse tipo de assunto, né? Da espiritualidade, né? Eu vou falar hoje, então, nesse vídeo sobre o budismo, né? O budismo, ele começou na Índia, né? Surgiu na Índia e depois de um tempo ele se espalhou na parte mais, digamos assim, asiática, né? Acabou indo para a China, depois acabou indo para o Japão e no final foi para a Coreia, né? Mas só que nessa coisa de se espalhar, né? O budismo em alguns lugares, alguns desses países não é a religião oficial, digamos assim, né? Por exemplo, na Índia mesmo existe o budismo, mas o que é o o oficial, a religião oficial, né? É o hinduísmo, né? No Japão tem o budismo e o shintoísmo, né? Que basicamente é a mesma coisa, mas com acho que os deuses diferentes, né? Acho que um aborda mais digamos assim, aborda mais a parte dos deuses, né? Do Japão. E na Coreia, acabou que eles virando. A religião oficial acabou virando o cristianismo, né? Então, basicamente o lugar que ainda tem um pouco do budismo é a Índia, né? Junto com o hinduísmo e o Japão, né? Que é o budismo e o shintoísmo. Tem outras áreas do budismo, né? É, basicamente o budismo, né? É que só muda, né? Tipo, o hinduísmo ele é uma religião diferente, mas ele também medita, faz essas coisas, né? De universo, né? E deixa eu ver o que mais. E no Japão, é, pode-se dizer que foi em três períodos diferentes, né? Que o budismo apareceu, né? Que foi no período Nara, no período Heian, né? E o pós-Heian, né? Que são três períodos, né? Nesses três períodos, né? O Nara e o Heian e o pós-Heian, a única coisa que mudou foi o segmento, né? Que nem eu falei. Começaram a aparecer outras áreas do budismo, né? Tipo o shintoísmo, né? No Japão. Deixa eu ver o que mais. Cada. 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 Digamos assim. Cada segmento tem sua filosofia, né? Então, o shintoísmo tem uma filosofia, a, o budismo tem outra, o hinduísmo, né? E assim vai. E o budismo surgiu na Índia no século VI, né? E o budismo na China
começou no século II antes de Cristo, né? Mas foi realmente introduzido no ano 67 antes de Cristo, né? E o budismo, na hora que se espalhou, eles foram introduzidos pelos missionários chineses, né? No Japão, Coreia, né? E o budismo mesmo no Japão começou no século V. E basicamente a história do budismo, né? Do Deus Buda, é que ele era um príncipe, né? Que o pai fez um casamento arranjado com a prima. E só que antes ele casou, né, com essa prima, tudo. E ele teve filho, um filho, eu acho. E, e ele não se chamava Buda, né? Ele tinha um outro nome. Buda é depois que ele alcançou, digamos assim, é, a espiritualidade, né? E antes, ele saiu, né, na cidade dele, o Buda, eu vou falar Buda, né? Mas eu vou tentar, se eu achar um nome verdadeiro, eu vou colocar aqui. Ele saiu e ele encontrou uma pessoa doente, né? No caminho, uma pessoa morta e uma pessoa velha, né? E uma pessoa, acho que criança, alguma coisa assim. E ele pensou, né, que a vida era muito curta, né, e que ele não podia ficar preso nos bens materiais, né. E ele resolveu, digamos assim, abdicar do trono, né, de ser um rei, um príncipe, e ele acabou saindo em uma jornada, né, para para alcançar a espiritualidade, né? Para ele conseguir ser livre de coisas, né? Que prendiam ele, né? Ele acabou conhecendo uns templos, né? De budismo e, e ele acabou indo em um lugar, em uma árvore, para fazer meditação, né? Lá ele conseguiu alcançar, digamos assim, a paz interior e o que ele queria, né? Que era, que era não se ficar preso às coisas, né? E depois, com o tempo, ele começou a ganhar seguidor, né? Que ajudava ele e tudo. É como se fosse o Jesus, né? Teve os seus discípulos, né? E depois, com o tempo, ele criou o próprio templo, né? Onde ele ensinava o budismo, né? E aí, depois que ele conseguiu alcançar esse nível, né, de meditação da espiritualidade, ele aí ele foi chamado de Buda, né? Falam que o Buda ele morreu, digamos assim, comeu uma comida, deram uma comida, né? E na época não tinha como guardar, a comida deram podre para ele, né? E ele comeu, passou mal e acabou morrendo, né? Eu vou tentar achar mais uma foto é do, da, da estátua do Buda deitado, né? Que falam que ele simplesmente ele pegou, e deitou, ficou em uma posição e acabou morrendo, né? Mas aparentemente com um sorriso no rosto, né? Que ele estava feliz, que ele conseguiu fazer basicamente o que ele queria, né? E deixa eu ver o que. E então,
basicamente essa foi o vídeo, né? Falando do budismo, né? Eu não sei se eu enrolei muito também, né? Mas tentei seguir o roteiro aqui, né? Eu falei de coisa a mais, né? Que eu esqueci de colocar da história. Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Sobre o budismo.